Nesse vídeo, vamos fazer uma breve análise de como foi o impacto dos governos entre 1994 até o ano de 2018, passando pelos governos de Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e Michel Temer, especialmente no que se refere aos salários, empregos e à distribuição de renda. Começando então pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, precisamos voltar um pouco na história para um melhor entendimento do que aconteceu. É importante lembrar que o cenário brasileiro estava complicado. Vivíamos em um período de hiperinflação, herança de anos do regime militar, o qual elevou os endividamentos do Brasil. Se você conhece alguém dessa época, ela provavelmente vai se lembrar de como os preços oscilavam. No ano de 1987, após a ditadura, o presidente Sarney, com o fim das reservas, declarou moratória, que é a suspensão do pagamento dos juros da dívida externa. Durante o governo seguinte, de Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso vai ganhando cada vez mais destaque por sua atuação como ministro da Fazenda, além de sua grande participação na elaboração do Plano Real. Para isso ter sucesso, foi preciso criar 3 frentes. Uma reforma monetária, que incluía a elevação da taxa de juros, a criação da unidade de uma moeda indexada, a Unidade Real de Valor, o RV, e a criação de uma nova moeda, o Real. Não vamos focar em como isso aconteceu, porque isso é assunto para outro vídeo. Mas resumindo, o plano conseguiu atingir seu objetivo principal, o de controlar a hiperinflação. Por outro lado, poucos empregos são gerados, pois, com a paridade do real-dólar, houve um aumento expressivo do consumo de importados, não favorecendo assim o fortalecimento da indústria nacional, a qual muitas vezes fechavam, pois não conseguiam competir com as estrangeiras. Com a maior atuação do Fernando Henrique e o grande triunfo do Plano Real, FHC ganha a eleição com 54% dos votos. Sua campanha foi estruturada sobre 5 itens prioritários: a saúde, educação, segurança, habitação e agricultura. No plano econômico, houve uma ênfase dada às privatizações e à abertura ao capital estrangeiro. Vamos observar isso agora de uma maneira mais visual. Depois do Plano Real, o país tem maior estabilidade. As pessoas vêm recuperando seu poder de compra, pois a inflação já não corroía mais os salários como antes. Assim, logo após a nova moeda, a linha de pobreza cai, mas ao longo de seu governo não há grandes alterações, uma vez que a atenção não estava voltada para o social. O salário mínimo real, no primeiro momento, foi bastante reduzido, e isso era um dos objetivos da URV, porque era esperado o aumento da rentabilidade das empresas. Era uma forma de coibir o ânimo de preços, ou seja, a inflação de demanda. Já o desemprego foi afetado negativamente, pois o saldo das importações aumentou muito durante o governo de Fernando Henrique. Assim, havia maior consumo de produtos importados, não gerando avanço na indústria nacional e não gerando postos de trabalho. Foram criados apenas 824 mil empregos formais em 4 anos, o que é muito baixo comparado à média dos últimos 10 anos, que criou mais de 1 milhão por ano. Assim, podemos perceber que o governo de FHC não teve como prioridade a área social. O norte de seu governo foi privatizações e abertura econômica ao capital estrangeiro, que segue o padrão de política de ajustes, muito diferente de uma tentativa de desenvolvimento do país. A distribuição de renda não mudou nos anos FHC. O que realmente aconteceu foi um efeito colateral do Plano Real, porque a estabilização da moeda diminuiu a pobreza, mas a economia brasileira continuou a gerar injustiça social e a concentração de renda, o qual foi uma das maiores da história do Brasil. É importante ressaltar que a desigualdade não surgiu no governo de Fernando Henrique Cardoso. Desde a década de 60, os índices mostram um alto grau de exclusão e concentração de renda no país, e os governos nunca fizeram o suficiente para diminuir esses índices. Essa primeira fase foi a lua de mel do Plano Real, onde os maiores benefícios com a estabilização foram sentidos. Por meio de uma emenda constitucional, a reeleição foi aprovada na Câmara em 1997, em meio a escândalos de compra de votos.
Posteriormente, FHC diz no ano de 2007. Houve compra de votos? Provavelmente. Foi feita pelo governo federal? Não foi. Pelo PSDB? Não foi. Por mim, muito menos. Assim, Fernando Henrique é o primeiro presidente reeleito do Brasil. Seu primeiro mandato foi bem sucedido quando se refere à estabilidade de preços, mas foi mostrando-se insustentável por causa da acumulação contínua de passivos públicos externos. Ficou marcado como um período de estabilização com desequilíbrio. O país estava sofrendo os impactos da crise internacional e viu o real sofrer seguidos ataques especulativos, que ressaltava nossa vulnerabilidade externa. Foi implementado o chamado tripé macroeconômico, que inclui o câmbio flutuante, metas fiscais e as metas de inflação. Os efeitos colaterais positivos do Plano Real vão cada vez mais se esgotando. O desemprego na Grande São Paulo atinge níveis inéditos de 20% da força de trabalho. O Estado perde 76% de seu patrimônio líquido devido às privatizações. Para agravar ainda mais a situação, no ano de 2001 ocorre o apagão e assim FHC vê sua popularidade cair. Imaginem a situação. Na área social, podemos falar que a FHC implementou um conjunto de programas selecionados nas áreas de saúde, educação, previdência e trabalho. A criação de programas sociais não foi o que marcou o governo de Fernando Henrique. Por mais que houvessem vários programas voltados à família de renda abaixo da pobreza, como o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e o Auxílio Gás, esses programas, além de incipientes, estavam vinculados a ministérios distintos, não constituindo uma ação centralizada pelo governo federal. Vamos ver mais uma vez isso a partir de dados. A pobreza voltou a crescer no país no primeiro ano do segundo mandato. Em 1999, mais de 3,1 milhões de brasileiros passaram a não ter renda suficiente para comer, vestir-se e cuidar da saúde e da educação. Ao falarmos sobre os salários, o destaque se dá no fato de que durante os anos de governo FHC houve um aumento no valor do salário mínimo de cerca de 100% comparado com o mandato anterior. Mas, se formos calcular o aumento do salário descontando a inflação do período, não houve um grande aumento, apenas 21,89% durante os 8 anos de mandato do presidente. Para ter uma noção, comparando o valor do salário mínimo em relação à cesta básica no primeiro ano de mandato, a população teria acesso a 1,15 cesta básica. E no último ano do segundo mandato, aumentou para 1,54. Na prática, entre 1995 e 2001, a determinação do salário mínimo pelo governo não contou com aprovação no Congresso Nacional, tendo sido feita via redição de medidas provisórias. Em 1995, quando Fernando Henrique assumiu a presidência, o salário mínimo no Brasil era de R$100. No último ano de seu governo, o mínimo era de 200. As taxas de desemprego eram alarmantes. Gastos públicos foram cortados e impostos foram aumentados para garantir o pagamento dos juros que dobravam, e os juros aumentavam para manter os capitais voláteis que haviam começado a fugir. Como resultado, observou-se uma desaceleração da economia e mais dependência desses capitais. Assim, com menor atividade econômica, não há geração de postos de emprego. FHC termina seu governo, mesmo com certa melhora nos indicadores sociais, a desigualdade entre as regiões mais pobres e mais ricas do país não se reduziu. A vulnerabilidade externa era grande e Fernando Henrique sai com uma grande impopularidade e com baixo crescimento médio anual do PIB. Após 3 tentativas, Lula conseguiu ser eleito com 61,3% dos votos. Ele precisou flexibilizar suas alianças para ser eleito. Quando conseguiu, fez uma carta destinada à população brasileira para acalmar o mercado financeiro e assumir o compromisso de honrar os contratos internacionais, como o do FMI. Ele mostrou sua face mais moderada, o famoso Lulinha Paz e Amor.
Por mais que ele seja o único presidente que nasceu na pobreza e sem um curso superior, foi um dos que mais fez para diminuir a desigualdade social e a diminuição da pobreza. Para atingir estes feitos, contou com uma política econômica que se baseava no tripé macroeconômico implementado por FHC, que já falamos antes. Segundo a sua base aliada, a política de Lula se baseava na ideia de recuperar o dinamismo perdido da economia e, com isso, causar firme crescimento do emprego. Mas não é exatamente isso que vemos. O primeiro mandato foi marcado por políticas mais conservadoras. Lula também é conhecido por ter criado e ampliado programas sociais, como Bolsa Família, que só podem receber famílias que vivem em situação de pobreza ou de extrema pobreza, e isto foi eficiente na redução da mesma. Mas isso é um pouco mais para frente. Continuando, os programas de auxílios criados, tivemos o Programa de Erradicação do Trabalho, o Luz para Todos, o ProUni, que tem a finalidade de permitir o acesso de jovens de baixa renda à educação superior por meio da concessão de bolsas de estudo integrais ou parciais, entre outros programas. Aqui só citamos os mais importantes. Bom, então, na área social já dá para ter uma ideia de que houve avanços, né? O indicador da pobreza caiu consideravelmente e o principal programa envolvido neste feito é o Bolsa Família, que foi elogiado pela ONU como uma boa estratégia de retirada de pessoas da extrema pobreza. Outro dado afetado pelo Bolsa Família é o coeficiente de Gini. Como os gastos sociais aumentaram, a população, que antes não tinha acesso ao mercado, começou a ser um comprador, e como a demanda por produtos cresce, é necessário que aumente a oferta de produtos também. E é aqui que vemos bem explicado tudo o que aprendemos em macroeconomia, ainda mais que em 2006 entra no Ministério da Fazenda Guido Mantega, que tem uma marca mais desenvolvimentista e keynesiana. Uma vez que a população começa a demandar por produtos, o mercado de trabalho se aquece. E, somado a tudo isso, foi a situação externa favorável, com o boom das commodities. Essas medidas contribuíram para uma geração de emprego, mais de 15 milhões durante o seu governo. Impressionante, não? Por último, na parte dos salários, houve uma política de valorização do salário mínimo. O salário mínimo passou a ter ganhos reais e nominais, fazendo com que o poder de compra da população aumentasse. E, novamente, esse maior poder de compra traz a ideia de que um salário mínimo mais forte funciona como um indutor do consumo e do aumento da renda no país, contribuindo assim para a redução da pobreza. Bom, então vamos resumir todo esse governo em uma frase? A manutenção da política de valorização do salário mínimo faz a economia crescer, enfrenta as desigualdades, diminui as injustiças e faz com que a economia tenha uma dinâmica mais produtiva, como pontuou um especialista do Diese. No ano de 2005 e 2006, acontecem grandes escândalos de corrupção. Esse caso acabou rendendo algumas consequências ao governo de Lula, que teve sua popularidade em queda, mas mesmo assim conseguiu ser eleito. Nas eleições de 2006, Lula se elegeu com mais de 58 milhões de votos e afirma que o Brasil tem instituições sólidas e que estas irão analisar e julgar os casos de corrupção. Em geral, a política econômica do Lula deu uma grande guinada ao keynesianismo. Houve a ampliação de gastos no setor privado, isenções fiscais, aumentos do consumo via crédito e aumento dos gastos sociais. Além disso, vale lembrar que o cenário dessa época era caótico. Quem não se lembra da crise de 2008, que afetou muito o mercado mundial e deixou muitos países em situação grave? O Brasil, segundo Lula, ia ser atingido somente por uma marolinha. A resposta de Lula à crise foi uma aceleração artificial, que era basicamente uma política de consumo,
Ele aumenta mais ainda os gastos do governo com políticas sociais e amplos subsídios. O BNDES tem um grande dispêndio, subsidiando o empresariado e causando uma bolha de consumo popular. Durante essa aceleração, o país cresceu mais de 7,% do PIB. Outro fator é que, com Guido Mantega na Fazenda, tiveram programas como o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que a Dilma era conhecida como a mãe do programa, e o objetivo era promover a retomada do planejamento e a execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética no país, contribuindo para seu desenvolvimento acelerado e sustentável. Agora, vamos mostrar tudo isso que foi falado em gráficos. Primeiro, a taxa de pobreza diminuiu novamente pelo efeito das políticas sociais, que ajudou a gerar muitos empregos e aumentar o bem-estar das pessoas. O coeficiente de Gini também melhorou como resultado das políticas implementadas. Além do PAC, houve aumento da oferta de crédito pelos bancos públicos, que influencia os bancos privados a agir mais a favor da população com a expansão de créditos. Isso aumentou o consumo das classes menos favorecidas a partir do crédito pessoal e habitacional, de forma a estimular a economia interna. O acesso aos empréstimos bancários fez com que a população conseguisse antecipar o consumo planejado e, assim, gerasse uma propulsão à produção e investimento no país. Em relação à taxa de desemprego, houve decréscimo e o Brasil foi um dos únicos países que conseguiu aumentar os postos de trabalho durante essa época. O ministro do Trabalho, Carlos Lupe, afirmou que o pior resultado desde 2003 é positivo. Vale lembrar que durante esse período foi considerado a era do pleno emprego. E para fechar o período Lula, destacamos que o governo manteve a política de aumento real e nominal dos salários a partir de 2009. A redução da desigualdade de renda corrente ocorreu principalmente em virtude do aumento do poder de compra das famílias de menor renda. Neste processo de reversão das desigualdades, o salário mínimo foi um fator preponderante e essencial, devido à sua capacidade intrínseca de ser um instrumento de redistribuição de renda. Já estamos acabando o governo do Lula, e vale ressaltar que ele cumpriu sua promessa eleitoral, de que seu lema era o desenvolvimento com distribuição de renda e educação de qualidade. Mas todas as políticas sociais adotadas foram agressivas. Entretanto, não mudaram as estruturas do país. Foi um combate circunstancial à pobreza e levou as pessoas ao consumo, aos mercados, mas não trouxe mudanças significativas em longo prazo. E com uma nova crise ou parada de gastos, a população mais carente volta a ficar vulnerável. Depois de tudo isso que mostramos sobre o Lula, vamos agora falar de sua sucessora Dilma, que não era novata na política. Sua participação começou quando ela tinha apenas 16 anos, no ano de 1964, iniciando sua militância participando de grupos contra a ditadura militar. Dilma foi presa e submetida a torturas durante esse período, passado que foi muitas vezes usado como forma de atacar a presidenta em embates políticos. Dilma foi eleita com mais de 55 milhões de votos, sendo a primeira mulher presidenta do Brasil. Venho para abrir portas para que muitas outras mulheres também possam, no futuro, ser presidenta e para que, no dia de hoje, todas as brasileiras sintam o orgulho e a alegria de ser mulher. Ela buscou aprofundar as medidas sociais implementadas por Lula e, além disso, temos programas como Ciências Sem Fronteiras, o Pronatec e o Mais Médicos. Foi instaurada a Comissão da Verdade, que buscou apurar violações de direitos humanos durante o regime militar. Dilma deu continuidade e, em muitos casos, aprofundou a política macroeconômica do segundo governo Lula. A visão básica era de que o Estado era o indutor do desenvolvimento. Ela vai dando uma crescente flexibilização ao tripé macroeconômico. Tem uma política econômica desenvolvimentista, incluindo a expansão fiscal, juros baixos e a desvalorização cambial. Vamos ver agora o que os dados mostram.
Em relação à pobreza, podemos perceber que o governo estava aumentando seus gastos com políticas sociais. Isso fez com que o índice do valor real que os beneficiários dos programas recebiam aumentasse. Quando observamos o Gini e a redução da desigualdade, isso foi possível pois o mercado de trabalho foi o grande causador da maior distribuição de renda durante o período, juntamente com os avanços do sistema educacional, os aumentos reais do salário mínimo e a maior geração de empregos formais. Outro êxito do governo Dilma foi a saída do Brasil do mapa da fome, devido a esforços e decisão política do governo, que investiu nos mais pobres. Outro programa implementado foi o Plano Brasil Sem Miséria, que foi criado para superar a extrema pobreza no país, tendo em vista que a pobreza não se resume a uma questão de renda, segurança alimentar e nutricional, educação, saúde, acesso à água e energia elétrica, moradia, qualificação profissional e melhora na inserção do mundo do trabalho são algumas das dimensões em que a pobreza se manifesta. Medidas tomadas no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria retiraram 22 milhões de pessoas da miséria. Quando falamos em salário, foi instituída a política de valorização dos salários, por meio da Lei 12.382, de 2011, que previa a correção dos salários com base na inflação do ano anterior, mais um aumento com base na variação do PIB de 2 anos antes. Por outro lado, a maior participação dos salários na renda prejudicou os retornos financeiros, sobretudo o capital industrial financeiro, pois o lucro das empresas começou a ser comprimido. O baixo desemprego e as políticas sociais, como o aumento do salário mínimo, fizeram com que a renda das famílias continuasse subindo a uma taxa maior do que a expansão do PIB. O Brasil continuou abrindo postos de trabalho. Embora houvesse a desaceleração da economia, as taxas de desemprego se mantinham baixas e havia continuidade da formalização do mercado de trabalho. Assim, o governo Dilma foi marcado por políticas monetárias expansionistas que foram aplicados enquanto a situação da economia propiciava. Tudo isso teria uma data de validade no longo prazo, devido ao estrangulamento da economia por conta do aumento do consumo das famílias e a falta de demanda externa. Também ocorreram uma série de protestos e escândalos de corrupção durante seu primeiro governo. Durante as manifestações de 2013, Dilma viu sua popularidade cair à metade em junho do mesmo ano. O ano de 2013 ficou marcado por uma onda de protestos, mobilizando milhares de pessoas no que se tornaria, naquele momento, a maior série de manifestações de rua desde o movimento pelo impeachment do presidente Fernando Collor, 21 anos antes. Mesmo com tudo isso acontecendo, Dilma consegue a quarta vitória do PT, a mais apertada de todas, com uma diferença de 3,5 milhões. Muito pouco, né? Ela consegue se reeleger, pois o desemprego era muito baixo, o mercado de trabalho continuava aquecido e as pessoas conseguiam aumentos de salários, o que retirava a sensação de crise. A política econômica de Dilma foi basicamente uma política de continuidade. Ainda havia gastos com a parte social e o estímulo à população mais carente. O que mudou foi a composição dos gastos. Observou-se um aumento mais forte nos gastos correntes, puxado por um crescimento expressivo nos gastos com desonerações, subsídios e subvenções. O aumento dos gastos com transferência de renda às famílias, embora maior em termos absolutos, era menor em termos relativos do que o crescimento dos outros gastos correntes. Agora, vamos falar de uma polêmica, o processo de impeachment. A justificativa foram as pedaladas fiscais, que se configura em um crime de responsabilidade. Mas será que só se tratou disso? O impeachment foi sendo criado em 4 frentes: o Congresso, onde foi progressivamente se formando uma maioria, o Palácio do Jaburu, onde o Temer foi formando sua base aliada, e a Lava Jato, que sempre trazia más notícias sobre e para o governo, além das ruas, onde havia multidões, tendo o crescimento do antipetismo e de grupos conservadores.
Bom, agora que a Dilma saiu, devido ao processo de impeachment, nosso novo presidente é o Temer. Suas medidas econômicas eram basicamente três: a PEC do teto de gastos, o Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI, que se baseia nas privatizações e na desburocratização, e o incentivo às empresas. A PEC foi uma das principais medidas realizadas pelo governo de Temer, que gerou bastante polêmica, assim como todo esse governo. Isso é uma tentativa de estabelecer um limite para os gastos do governo federal durante 20 anos, a partir de 2017. No final das contas, quem mais sofre é a população mais pobre, que depende do sistema público de saúde e de educação. Em relação às privatizações, o governo estava sem dinheiro para investir, então recorreu ao setor privado para obras de infraestrutura, numa tentativa de gerar empregos. Para atrair o interesse de investidores, o PPI melhorou as condições para empresários para a concessão de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, obras de energia, saneamento e mineração, além de mudar regras para as novas concessões. Sobre a desburocratização e os incentivos, Temer anunciou um pacote de medidas microeconômicas para incentivar o crescimento. O pacote ia desde o aumento do rendimento do FGTS até estudos sobre a redução dos juros do cartão de crédito. Bom, agora vamos analisar os gráficos. Em relação ao salário mínimo, como teve a lei de valorização do salário mínimo, que falamos há algum tempo, o salário continuou a ter ganhos. Já sobre o emprego, houve uma grande diminuição dos postos de trabalho devido à crise. Então, já sabemos o que aconteceu com o desemprego. Aumentou, e muito. Essas duas coisas têm grande impacto na área social. Aumentou o número de pessoas na pobreza e em extrema pobreza, e chegamos num nível vergonhoso de desigualdade. O 1% mais rico da população brasileira recebe, em média, 27 mil, 36 vezes maior do que recebe a parcela mais pobre. Vale lembrar que os pobres consomem a maior parte de sua renda e, por isso, o aumento da pobreza ocorreu devido à recessão, somado ao aumento da desigualdade nas diferentes regiões do país. A renda decaiu, mas foi mais sentida pelas classes mais baixas, juntamente com o aumento do desemprego. O que queríamos mostrar com esse vídeo é que o trabalho não diz respeito somente à produção e rendimentos, também estão relacionados com a integração social, a identidade e a dignidade social. Também queríamos demonstrar o comportamento da renda e do emprego entre 1995 a 2018. O trabalho e a renda têm uma influência muito grande no comportamento da economia e na qualidade de vida das pessoas, uma vez que parte do PIB é composto pelo consumo das famílias, o que é diretamente determinado pela renda. Além disso, vale ressaltar que os governos apresentados tiveram grande impacto na configuração do Brasil. Enquanto a FHC promoveu ajustes e estabilidade, Lula e Dilma tentaram oferecer uma melhor qualidade de vida às pessoas de camadas mais baixas, trazendo elas à sociedade do consumo, embora reformas estruturais profundas não ocorreram, podendo deixar essas pessoas em uma situação de vulnerabilidade. Assim como aconteceu no segundo mandato de Dilma e sucessivamente com Temer, onde a crise se agravou ainda mais e trazendo recessos ao que antes havia sido conquistado.